Esse capítulo de número 11, façamos o que é bom no tempo oportuno. O capítulo 11, ele é interessante porque ele apresenta a necessidade de você aplicar, investir naquilo que você tem, na hora certa, não deixar passar e não ficar olhando para os empecilhos, as barreiras da vida. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse versículo aqui, ele na verdade, ele é uma espécie de provérbio oriental antigo. Um provérbio árabe, muito utilizado no sentido de você arriscar nas práticas e no comércio marítimo. Mas eu não quero me ater somente a isso não, quero trabalhar em cima de uma visão ampla. Primeiro, quando fala lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, nós temos várias visões em cima. A primeira eu já adiantei, que é um provérbio árabe, que na verdade trabalhava em cima de lançar o pão sobre as águas, no sentido de praticar o bem, e que automaticamente você praticando o bem, você colheria no futuro boas obras, boas consequências, né? Galardões, etc. Esta é uma primeira visão. Lançar o pão seria justamente praticar o bem, sabendo que um dia ele volta para você. Uma outra visão em cima de lançar o pão sobre as águas era porque no Egito as plantações eram feitas em cima da enchente do rio Nilo. Quando o rio Nilo enchia, automaticamente eles jogavam a semente e aquela semente repousava sobre o chão e se tornava uma produção, uma plantação automática em cima da própria terra que já estava ali preparada por estar úmida. Tanto é que lá em Deuteronômio fala a respeito de Israel que na terra de Canaã faria um sistema de agricultura normal, porque no Egito eles abriam as valas com os pés, era símbolo disso. A terra ficava como lama, né, lameada, e no caso eles passavam com os pés e jogavam as sementes. Então o segundo ponto é esse: a questão de lançar a semente sobre as águas do Nilo, que elas automaticamente dariam conta daquela produção. Uma outra situação era arriscar no comércio marítimo, lançar o pão sobre as águas, ou seja, pega o teu produto, a tua matéria-prima, aquilo que você produz, coloca em navios e leve às águas distantes, aos continentes, às ilhas, aos povos, porque você vai ter um retorno em cima desta produtividade. Então você percebeu que eu falei de 3 situações pelo menos: lançar o pão, praticar coisas boas; lançar o pão sobre as águas; lançar o pão, arriscar no teu potencial em terras distantes, ok? Mas existe uma quarta e última que talvez seja melhor para cada um de nós. A questão de nós arriscarmos nas questões espirituais. Investir no pão, investir nas coisas de Deus, investir no reino de Deus. Porque automaticamente, quando nós investimos no reino de Deus, nós teremos uma produção no futuro. Porque as águas do Espírito trarão de volta tudo aquilo que você tem plantado hoje. Esta é a visão espiritual. No versículo 2 fala: reparte com 7 e ainda até com 8, ou seja, se você tem condição, reparta o teu potencial com os demais, porque eles vão crescer junto com você, ó. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O que vai acontecer hoje na terra? O que vai acontecer hoje nessa vida? Você sabe? E amanhã? Você não sabe. Então o que você tem agora, como nós lemos lá atrás, naquela passagem do capítulo 9, né, versículo 10, tudo que tiver à mão faze-o conforme as tuas forças, ou seja, tudo que você tem na mão hoje, coloque em prática, faça, persevere, atinja. Porque aqui diz, ó, quem, estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, ó, e caindo a água para o sul, a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Ou seja, se a chuva desce, a terra vai absorver aquela água, igual uma esponja. E quando a árvore cai, para o lado que ela cai, ela fica. Ou seja, se vocês têm uma tendência a fazer aquilo, faça-o, porque Deus estará confirmando o teu potencial. Mas não para não. É um texto muito interessante. Ele fala assim, ó, no 3... no 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, sempre vai apresentar uma desculpa. A pessoa tem condição e fala: não, mas hoje está chovendo, hoje não dá. Amanhã está frio, hoje está calor. Sempre haverão consequências negativas para que justamente atrapalhem o teu desenvolvimento. Então ele fala: quem observa o vento nunca ele vai plantar, nunca, então também nunca vai colher. E quem olha para as nuvens nunca vai cegar. Aí a espiga vai secar
Ou seja, tem que ter a hora de plantar e de colher, independente da questão climática. Ó. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Está dizendo o seguinte: nós não sabemos o propósito final, nós não sabemos como acontece. Então a única coisa que nós devemos fazer é arriscar naquilo que está em nossas mãos. Arriscar naquilo que é o nosso potencial, arriscar em cima de uma visão que é uma visão totalmente voltada para uma prosperidade particular. Esta é a verdadeira prosperidade. Você não sabe, eu não sei. Aí fala no 6, ó, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Ou seja, você tem que prosseguir fazendo, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, na verdade, nós devemos investir, nós devemos aplicar naquele potencial que Deus colocou em nossas mãos. Veja no 7, verdadeiramente suave é a luz, quer dizer, agradável. E agradável é aos olhos ver o sol. Todos querem ver um lindo amanhecer, todos querem ver também um lindo entardecer. Mas se o homem vier viver muitos anos, olha aqui, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, coisa fugaz, vai passar. Então, na verdade, se a pessoa viver muitos anos, se alegrar todos os anos, ele não pode esquecer do Pai Celestial, ele não pode se esquecer do Eterno. Ele tem que entender que aquele que nos ama, que proporciona para nós toda uma condição, todo um dom e toda uma dádiva, ele vai exigir de nós todo o fruto desse dom que ele nos deu. Olha no 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Porque na juventude, na mocidade, ninguém quer ouvir nada, quer fazer as suas próprias vontades. Todos são os valentões. Aí diz aqui, ó, caminhos do teu coração, ó, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Vê bem, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos, automaticamente será colocado diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo, e aí se perde ou ganha galardão. Então, na juventude, não se esqueça dele, do Senhor. 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque essas coisas não são boas para a nossa vida, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ou seja, a adolescência, a juventude, a pessoa jovem, ela se acha imortal, se acha super-homem, super-mulher e etc e tal. Só começa a se viver após os 30. Dos 30 aos 40, dos 40 em diante, nós vamos começar a entender a vida. E é isso que o Eclesiastes está querendo. É isso que o pregador está querendo. Colocar na cabeça de uma juventude que tudo passa, mas o que permanece para sempre são os valores espirituais. E com certeza Salomão, sabendo do que ele tinha enfrentado, ele adverte uma juventude para não cair nos seus próprios erros. Fechamos mais o capítulo, Eclesiastes, capítulo de número 11.